Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Pastor Heraldo Couto, eu vos convido para lermos a palavra de Deus, que está inserida no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14 e os versículos 27 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui estamos nós em Tua presença, vamos te pedir, nos ajude, nos dando a palavra, a unção, a inspiração, abençoe os Teus servos e fica conosco, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, nós iremos falar hoje de um assunto importantíssimo. Iremos falar, vou botar um tema, sobre os dilemas de Pedro. Na época de Jesus, Israel estava passando por um momento difícil e estava sobre o domínio do Império Romano. Os judeus esperavam um rei que resolvesse os problemas sociais e políticos de Israel, que estivesse entre os rabinos, sacerdotes, os mestres, por que não dizer que estivesse sobre a cúpula judaica. Como Jesus não preencheu esses requisitos, eles não o receberam. João escreveu: veio para o que era seus e os seus não o receberam. Outra coisa, amados, Jesus, ele não escolheu os ilustres de Israel para compor o seu ministério. Não, ele não fez isso. Pedro era pescador de Betsaida, na Galileia. Agora, Pedro teve o privilégio de andar pessoalmente com Jesus, de tocar nele. Esse privilégio nós não tivemos, mas não fique triste não. Sabe por quê? Porque temos algo que ele não teve, uma bem-aventurança. Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós, porque não viram e creram. Olha, amados, na qualidade de discípulo de Jesus, Pedro esteve com o mestre nas bodas de Caná, na Galileia. Ele viu Jesus transformar a água em vinho. Pedro era um dos 3 mais chegados a Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Jesus só permitiu que estivesse com ele Pedro, Tiago e João. Ele esteve no monte e foi testemunha da transfiguração. Apresentou-lhes Moisés e Elias. E ele disse: façamos 3 tabernáculos, um para ti, Jesus, outro para Moisés e um para Elias. E a Bíblia diz que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem
saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha que coisa maravilhosa. Pedro andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Só Jesus e ele fizeram isso, ninguém mais andou sobre as águas. Aí Jesus perguntou: Simão, de quem cobra os reis os tributos? Dos filhos ou dos alheios? Ele respondeu: dos alheios, Senhor. Então Jesus disse: logo estão livres os filhos, mas vai ao mar, lança o anzol, tira da boca do peixe uma moeda e dá por mim e por ti. É como se ele dissesse: não há como duvidar, ele é o Cristo. Jesus pergunta a Pedro: que dizem aos seus discípulos, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós que dizeis que eu sou? Disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, aí Pedro pergunta a Jesus: o que seria daquele que tinha deixado tudo para servi-lo? Jesus responde a Pedro: assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel e herdará a vida eterna. Querido, aí Pedro declara a sua firme fidelidade a Jesus. Diz: ainda que todo escandalizem, eu não. Mestre, se for necessário, morrerei contigo, jamais te negarei. Ele confiava nos seus próprios méritos, não sabia o que estava por vir, mas ele foi avisado da sua próxima queda. Irmãos, é fácil ser forte perto de uma pessoa forte. É fácil se doar para quem não está precisando, mas é difícil estar ao lado de uma pessoa frágil. E depois da celebração da Páscoa, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e foram para o Getsêmani, pediu o conforto deles, disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. A Bíblia diz que eles dormiram e Jesus veio e perguntou, acordou eles e perguntou: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Amados, a dor mais aguda é causada pelas pessoas que mais amamos. É como se ele quisesse dizer a Pedro: você me disse há algumas horas que se fosse necessário até morreria por mim. Só pedi para você ficar junto comigo na minha dor e você nem por uma hora conseguiu. Pedro podia estar indignado consigo. Mais uma vez decepcionei o mestre e ele mais uma vez ele foi gentil comigo. Na segunda vez os encontrou dormindo e não os acordou. Na terceira vez, ele encontrou dormindo e despertou todos eles e disse: é chegada a hora, eis que o traidor se aproxima. Ele não disse: eis que uma escolta de soldados se aproxima, mas eis que o traidor se aproxima. Amados,
a dor da traição de Judas era maior do que a agressividade de centenas de soldados. Os soldados feriram o corpo de Jesus e Judas a alma. Quando Jesus foi preso, Pedro, querendo demonstrar o seu amor por ele, cortou a orelha de Malco. Mas no sinédrio, durante o julgamento de Jesus, seguiu o mestre de longe. E a Bíblia diz que no pátio ficou estarrecido diante do espancamento de tanta agressividade que o mestre sofria. Os homens esmurravam o seu corpo, esbofeteavam a sua face e cuspiam em seu rosto. Que cena chocante Pedro observava. A criada do sumo sacerdote disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou, dizendo: não conheço e nem sei que diz o galo cantou a primeira vez. Porque Jesus tinha dito a ele, quando ele disse que todos poderiam negar Jesus, que fosse preciso que ele morreria até com Cristo. E Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aí Jesus estava protegido, ou melhor, desprotegido. Pedro aquentava-se diante de uma fogueira. E a criada, vendo outra vez, disse: este é um dos tais. Ele negou outra vez. E os que ali estavam disseram: verdadeiramente tu és um deles, porque é também Galileu. Ele negou a 3ª vez, jurando, disse: não conheço este homem de quem falais. O galo cantou a 2ª vez. Amados, quais as feridas que mais machucou Jesus? A imposta pelos homens do sinédrio ou aquelas produzidas por seu amigo Pedro? Uma lhe causou hematomas no corpo e a outra lhe golpeava a alma. Eu imagino Jesus olhando nos olhos de Pedro e ele se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro retirou-se dali chorando. E depois da crucificação, Pedro visitou o túmulo de Jesus, mas estava vazio. Eu imagino Pedro se lastimando, dizendo consigo mesmo: eu fui ingrato, eu traí o mestre, ele está aborrecido comigo. No primeiro dia da semana, a Bíblia diz que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro e encontraram um mancebo que lhes disse: Jesus já ressuscitou. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Eu imagino, quando elas relataram o que ouviram, Pedro se reanimou. Disse: foi assim mesmo que ele falou? Ele falou o meu nome? Pedro pensou que Jesus estava aborrecido com ele. Ele fez tanta ingratidão que ele já não estava mais acreditando no amor de Cristo por ele. Então, é como se ele dissesse: então ele gosta ainda de mim. Mesmo assim, amados queridos irmãos, desanimado, Pedro pegou a rede e disse: vou pescar. E os outros disseram também: nós vamos contigo. E a Bíblia diz que eles foram pescar. Quantos que querem ser, amados, ganhadores de alma?
Quantos que procuram e diz que vai fazer a obra de Deus, e se for preciso até morre fazendo a obra de Deus. Quando vêm as provações, se decepcionam e voltam à antiga profissão. Pedro e os outros passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Pela manhã, ao chegar à praia, um homem apareceu-lhes e perguntou: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, pescamos nada. Disse aquele homem: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles até não queriam acreditar, mas obedeceram e foram, porque tinha pescado a noite toda nos melhores pesqueiros. Eles eram conhecedores do mar da Galileia, sabia o lugar melhor onde poderia encontrar peixe. E aquele homem agora manda, um pouco distante da praia, lançar a rede e encontrareis peixes. E a Bíblia diz que eles foram e lançaram, e não podiam tirar pela multidão dos peixes. Eram 153 grandes peixes. O homem estava na praia observando. Então João disse: Pedro, é o Senhor, é o mestre Pedro. Quando ele viu que era o Senhor, vestiu-se e lançou-se ao mar. Logo que desceram do barco, quando os outros chegaram e desceram do barco, viu brasa e pão, um peixe, e disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Depois de teres jantado, disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros, as ovelhas novas, os novos convertidos. Disse Jesus a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, respondeu, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, as ovelhas maiores. Disse a terceira vez: Simão, com mais veemência, ama-me? Pedro entristeceu por ter dito 3 vezes: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. É como se ele dissesse: Pedro, não se afaste mais de mim. E Jesus orientou Pedro, não só Pedro, os seus discípulos também. Jesus, antes de partir, deu instrução a todos eles, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Disse ainda, para não se ausentar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E todos foram para Jerusalém, e lá eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro agora era outro homem. Pedro era um homem cheio de fé, cheio de amor, e em um discurso, muitos dos que ouviram creram, e chegou a quase 3.000 almas que aceitaram Jesus como seu Salvador. Olha, amado, como é bom nós nos dedicarmos a Deus, como é bom você não confiar em você mesmo, eu em mim mesmo. Temos que confiar no Senhor Jesus. É Ele que é o nosso guardião, o nosso escudo, é Ele que nos orienta, é Ele que mostra o caminho. Então, vamos fazer o que fez Pedro, já depois de receber o Espírito de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo e passou a pregar a palavra de Deus, e entre eles foram feitos muitos milagres, porque creram nesse Deus maravilhoso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irei orar por você, para que Deus abençoe de uma maneira maravilhosa, guarde todos nós em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, meu Pai,
estamos nós aqui em tua presença. Viemos te pedir que abençoe os teus servos, que guarde, que ajude, que cura, que faça a maravilha na vida de todos nós e que permaneça conosco desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus e até a próxima gravação, se assim o Senhor nos permitir.